como que é o controle da respiração? O que que isso pode influenciar no discurso, assim? Qual a relação? Muito, porque assim, quando a gente fala da respiração, a gente fala de reduzir a ansiedade na hora do discurso. Então, você praticar essas técnicas antes, respirar profundamente e deixar sair, enfim, isso diminui muito a ansiedade, te dá também uma firmeza na sua voz, uma clareza, porque você aprendeu. Se você baixar a ansiedade na hora de falar, já assim, meio caminho andado, né? Uhum. Então, essas técnicas de respiração, elas são importantes para isso também, para evitar gaguejar. Muita gente na hora que tá lá, e aí começa, ai, ai, sabe? E né também. Às vezes a gente tem Eu o vício tenho, do né e não sabe. eu tenho esse vício. É, Lá no nosso curso a gente faz isso a gente pega a pessoa, vamos lá, fala aí alguma coisa que você quer. E aí ela começa a falar, e aí a fonoaudióloga, a Carla, que dá esse curso, ela vai riscando lá quantos nés a pessoa falou. Depois ela, meu Deus, eu falei tudo isso. Falou. É. Então, Eu comecei a prestar atenção aqui, né? gravando Leonardo vídeo. que. Aí, acabei de falar, né? Gravando vídeo. você tinha essa. Tinha não, ainda tem. Ainda Tô me tem? controlando. E vocês mesmos começaram a se observar. É, pra Quando você tentar começa a melhorar. gravar e se ver, É É, verdade. você se percebe. aí você, né? Não sei o que, né? É. Você fica buscando confirmação, né? O tempo todo, o tempo todo. Exatamente, exatamente. Então, a técnica de respiração, ela é para baixar a ansiedade, para você ter mais clareza, aprender a impostar a voz direito, perder essa coisa de gaguejar, e, enfim, é muito importante a gente fazer técnicas de respiração antes de algum discurso que a gente vai fazer. Então Eu, seria legal a pessoa estar num ambiente tranquilo, Sim, sim. concentrada. E será que todo mundo consegue isso? Eu acredito que depois de um tempo que você começa a falar em público, dependendo da pessoa, e ela já está tão acostumada, talvez ela já tenha isso naturalmente. Uhum, Mas eu acredito que para um iniciante é é o muito ideal. importante. eu acho que aquele friozinho na barriga, eu acho que não perde nunca, né? Eu acho que não, né? É. Eu acho que mas eu acho que o né sai, a tremedeira diminui pra caramba. Esse Sim, friozinho, eu sim. acho que o friozinho até é a parte boa, É né? bom. É É. legal. Ô, Tati, quais são as estratégias que podem ser usadas para superar esse nervosismo que você colocou Uhum. e a ansiedade antes? Tem alguma além da respiração? Eu acredito que se preparar adequadamente. Quer ver uma coisa? Eu fico pensando, por exemplo, quando a gente fala de um discurso, falar sobre alguma coisa numa palestra, os palestrantes aí motivacionais, eles já têm tudo isso muito bem implementado. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de alguma história da nossa vida, você tem uma plateia lá e o cara vai falar de alguma história da vida dele, você tem alguma história, ele tem a história. E quando você vai contar isso, você conta de uma maneira muito natural, porque você passou por aquilo, você sabe exatamente o que você está falando, você sabe todos os detalhes. Então, se a gente pegar esse discurso e se preparar de um jeito como se fosse uma história que a gente fosse contar da nossa vida, eu acredito que isso também ajude bastante. É, E daí saber, né? Pegar, por exemplo, os intérpretes lá do Brasilis, quando eles vão fazer alguma interpretação, um evento que for um evento de medicina e aí eles precisam interpretar alguns médicos, eles nunca vão despreparados. Sempre chega primeiro para eles o que que vai ser falado. A gente vai Uhum. falar sobre o quê? Ah, eles vão falar sobre uma cirurgia auditiva. Então, os intérpretes pegam lá e estudam aquele assunto antes e se prepara para o evento. Para a gente aqui, para a oratória, a mesma coisa. O que que eu vou falar? Vou falar sobre motivação, disciplina. Então, eu vou preparar bem o meu discurso para chegar lá e conseguir conduzir bem. Interagir com o público também é muito legal. Você. Essa coisa do branco, né? Por exemplo, uma coisa que a gente gosta, assim, que a gente usa. Ai, deu um branco na hora. Meu Deus, como é que eu vou fazer para sair disso aqui? Você interagir, soltar uma pergunta lá para alguém. Enquanto você está perguntando alguma coisa, está interagindo ali com alguém, você pega um tempo para você lembrar daquilo. Uhum. Então, essa interação, toda vez que eu chego em algum evento, que eu vou dar alguma palestra, geralmente eu falo sobre a minha vida, né, a minha história. As pessoas me chamam muito para isso. Mas eu sempre procuro conhecer alguém antes, assim. E aí eu
que está lá na plateia, eu chego, sento, chego cedo, converso com alguém que está ali sentado, pergunto o nome da pessoa, porque eu já sei que se acontecer alguma coisa lá em cima, eu vou chamar a pessoa. Eu vou falar, eu estava falando isso com a fulana ali antes de começar. E aí eu ganho tempo para lembrar o que eu ia falar. Ao mesmo tempo, as pessoas perdem um pouco, tiram um pouco o foco de mim, e aí já foca em outra pessoa. Então, algumas técnicas, algumas estratégias, assim, que a gente usa. Eu acho que você aumenta o vínculo com o público, né? Sim, o também. engajamento. Você fica mais. Cria uma Não fica aquela afinidade. pessoa Mais tão próximo. distante. É isso aí, fica mais Exatamente. Você próximo. cria uma afinidade.